você fizesse uma avaliação com relação a- ao desempenho da sua equipe, até porque na sexta-feira, até na coletiva, você deixou é, no mistério como é que iria definir o time, até por conta dos jogadores que estavam pendurados, e hoje você resolveu poupar todos, né, da partida. Mesmo assim, o time teve uma pegada diferente, né, das últimas partidas, onde foi bastante cobrado a melhora do rendimento. Queria que você falasse sobre o que você pensou realmente nessas alterações, nas modificações e o rendimento do Santa nessa vitória importante hoje contra o 13. Primeiro, boa noite a todos. É uma vitória importante, né? Quando a gente fecha o ciclo da fase de grupos. Lamento a gente não, por causa de 2 gols, a gente não conseguir a liderança, mas sabíamos que a gente precisava buscar gols para a gente tentar buscar essa liderança e tentamos buscar. Foi uma semana muito bem planejada, muito bem pensada. Eu acho que a gente executou bem, apesar das circunstâncias do jogo, a gente reuniu, né? Eu sempre falei para vocês que a última palavra é minha, né? Mas eu converso com os meus pares internos, aqueles que trabalham comigo. Houve uma conversa com o Pedro, com o Arden, com a diretoria, com o presidente, para entender a gente qual era o melhor caminho. Ou jogar com o jogador que estava pendurado, ou poupá-los. A gente sabia que o 13 não ia facilitar nada para a gente. É um jogo, quando você pega uma equipe que está eliminada, vem jogar numa arena, eles viram franco-atiradores. Então, era um jogo muito perigoso, a gente estava muito atento a isso. E aí a gente optou, primeiro pela troca no gol, começar com o Rock Kennedy, e depois pela troca dos jogadores, né? Poupar os jogadores que estavam com o amarelo, e aí a gente opta por uma equipe que a gente tinha disponível, dentro do que a gente estudou, dentro da característica, para que a gente pudesse vir para esse jogo, né? Fiquei feliz porque a gente pôde dar oportunidade a alguns jogadores que eu precisava dar essa oportunidade, recuperar alguns atletas que vinham assim tendo pouca oportunidade e também trazer os meninos do sub-20 para o banco também fazia parte do meu planejamento. Esperávamos ter uma trajetória mais tranquila, que eu pudesse também oportunizá-los, mas acabou eles vindo para esse jogo e a gente começa, né? Então, assim, convicção, né? Eu tenho que tomar a decisão e tomei a decisão de poupar os jogadores, tomei as decisões que eu falei para vocês no final do último jogo, que a gente ia recalcular a rota, a gente ia ter mudanças, e aí trabalho interno, a gente precisa trabalhar, parabenizar todos internamente do Santa Cruz. Essa vitória ela não foi construída só pelo Marcelo Cabo, foi uma semana de muito trabalho, uma semana que todos se mobilizaram, conversas, reuniões, e aí a gente vai realinhando, recalculamos a rota para a sequência. Falando um pouco do jogo, um jogo que a gente já trouxemos o jogo para a arena sabendo que a gente ia ter um bom gramado, mas a chuva nos prejudicou bastante. Eu coloquei uma equipe de toque de bola, uma equipe leve para o Renato e para o João Pedro jogar por dentro, ofertar as beiradas de campo ao nosso lateral, ter uma superioridade numérica interna para que a gente pudesse, como foi desenhado o primeiro gol. O primeiro gol foi desenhado dentro do que eu pensei, né, dando aquela profundidade aos nossos laterais e tendo o Renato pisando na área, o João Pedro tendo no mínimo 4 a 5 jogadores pesando a área, e a gente sabia que eles iriam jogar com 5-4-1, foi muito bem estudado, né, pelo Gabriel e pelo Paulinho, e a gente sabia que a gente ia ter muita dificuldade por dentro, então a gente precisava ter essa bola gerada rápida e chegar no lado do campo. E aí o campo pesado prejudicou muito o nosso toque de bola, o campo ficou pesado, o toque de bola ficou lento e facilitou muito a ação dele. E a gente demorou um pouquinho a entrar no jogo. E aí a gente foi se ajustando, e o primeiro gol sai de uma jogada que a gente trabalhou bastante. E era um jogo... a contratação do Renato foi... Porque o Renato ele é um exímio cabeceador, finaliza muito bem de fora da área. E eu tinha entendido que chegou o momento do Renato jogar 90 minutos, né? Infelizmente, pelo percalço do segundo amarelo, ele acabou expulso. Mas aí ele demonstrou por que ele foi contratado. E a gente faz 1-0, e aí, pensando que as coisas poderiam facilitar, pelo contrário, tivemos o jogador expulso, tivemos que readequar a equipe, e a gente tinha 2 maneiras de tentar buscar os 4 gols que a gente precisava. Talvez era a bola parada e a transição. E aí aquela velha bola parada que tanto a gente foi cobrado, que não estava funcionando, hoje ela funcionou bem, mas é fruto de muito trabalho semanal, e a gente acaba fazendo 2 gols de bola parada, e a gente...
futebol ele é plástico e apaixonante por causa disso, né? Quando o cenário parece que está ruim, você vai lá e as coisas mudam como mudou. A gente faz o segundo gol, vai para o intervalo, reajusta, realinha a equipe e logo no primeiro lance do segundo tempo a gente faz 3-0. E aí a gente conseguiu, principalmente foi uma questão tática, deixar os zagueiros jogar e anular o primeiro volante deles, porque estava circulando muito a bola. Tirei o Galhardo do zagueiro, trouxe nos volantes e fixei mais minha linha de 4 para marcar a zona pressão. E aí a gente sofreu muito pouco. O Roque fez uma atuação segura, boa, mas sofreu pouco porque a linha estava bem estabelecida. E aí a gente sai com uma vitória que muito importante. E eu vou dizer o porquê. Tem jogos que se tornam muito importantes numa trajetória. E hoje foi um jogo muito importante para nós. Internamente nós sabemos que é isso. Mas não foi só a vitória, não foi tudo. Eu acho que nossos torcedores são muito orgulhosos, porque era lama para tudo quanto é lado. Era na cabeça, então os jogadores entregaram aquilo que o torcedor do Santa Cruz quer: alma, garra, entrega, disposição. Jogou praticamente em 70 minutos com -1 e a gente acaba fazendo um placar elástico de 3-0. Então acho que o nosso torcedor sai muito satisfeito. A gente retoma o caminho das vitórias, a gente retoma a confiança e a gente vai chegar muito forte para esse mata-mata. Ô, professor, posso falar? Eu te perguntei na coletiva, antes do jogo, como tinha sido a semana e o trabalho da questão mental dos atletas, né? Hoje, com essa vitória, quanto é que acaba aliviando, de certa forma, essa pressão, tirando um pouco esse peso para o mata-mata, já que o Santa Cruz vinha sendo extremamente cobrado pela torcida, a questão da queda de rendimento mesmo, da não entrega do time em campo? A presença da Marjorie aqui é muito importante. Aquelas palmas que você ouviu foi uma palestra que ela deu na sexta-feira. Eu acho que a gente trabalha um trabalho multidisciplinar, porque uma vitória dessa ela não é construída por 1, 2, 3 profissionais, é por todos os profissionais. Então, uma coisa que eu falei lá, que a gente ia trabalhar muito a força mental desses jogadores. A gente precisava recuperar o mental desses atletas. E você joga com -1, 70 minutos, você tem que estar mentalmente muito forte, muito concentrado. Então, na terça-feira, lá mesmo no vestiário, tivemos aquela conversa. Terça-feira eu tive uma outra reunião com eles, muito importante, a reunião de representação. E aí nós alinhamos uma semana muito importante para que a gente pudesse recalcular essa rota e ajustar tudo, que a gente não podia chegar com nenhuma aresta em aberta para essa fase de mata-mata. Então, é por isso que eu falo que esse jogo foi muito especial, não só pelo resultado, mas pela semana de trabalho. E a gente se fortaleceu muito internamente. Eu acho que a gente se abraçou muito, houve uma mobilização muito grande para que a gente pudesse vir nesse jogo de hoje, buscar esse resultado. E eu falei para vocês que eu ia buscar a primeira colocação e por pouco, por 2 gols a gente não conseguiu, mas conseguimos ir para a próxima fase sendo o segundo mandante do segundo jogo em casa, que é muito importante, e a gente agora vai buscar passo a passo esse acesso que é muito importante para nós. Marcelo, o que é que a gente não ficou sabendo dessa semana do Santa? O que é que foi falado internamente? Porque eu estou vendo muito se comentado da semana, né? Então, queria que você pudesse trazer aí para o torcedor o que é que foi feito internamente. E queria que você falasse do próximo adversário, o Sergipe. Por pouco, você não teve uma situação de enfrentar o seu filho, né? Na próxima fase. Glória a Deus por isso. Enfrentar o filho nunca é bom, né? Não ia ser a primeira experiência, mas, coitado, eu fico pensando na dona Jaqueline, a mãe dele, como é que estava com a cabeça, como é que ela estava torcendo. Mas vamos se encontrar mais para frente já, talvez lá no jogo já da semifinal, final. João, foi uma semana onde a gente viu que o Santa Cruz é muito forte. Primeiro, uma presença marcante do nosso departamento de futebol, né? Vamos começar lá pelo nosso presidente. Ele esteve lá, tivemos uma reunião muito boa. Não foi uma cobrança como saiu na imprensa, foi uma reunião de alinhado. Nosso presidente é um cara muito inteligente, de muita sabedoria. É um gestor, é um líder. Então ele exerceu, eu costumo dizer que o presidente é o STJD, né? A última instância. Então ele compareceu como a última instância. Fez uma reunião com todos os departamentos, com Pedro, com Arley, comigo, com os diretores estatutários. Fizemos uma reunião para alinhar. E aí foi uma reunião muito boa. Na terça-feira eu tive uma reunião com os atletas também. Passei algumas questões mental para ele, uma questão de autoconfiança, algumas coisas que eu adquiri ao longo desses 25 anos de carreira e com aqueles profissionais que eu já trabalhei. E aí tivemos essas 2 boas reuniões. E aí na sexta-feira tivemos uma reunião boa com a Marjorie,
ela agora integrando a nossa equipe de trabalho, uma profissional que a gente achava importante. A gente já estava trabalhando isso já era uma questão dentro do nosso planejamento, trazer uma profissional da área, e fiquei feliz porque é uma profissional que trabalha aqui, ela mora em Pernambuco, ela trabalha aqui, e é muito importante a gente valorizar os profissionais do estado. Né? Eu tinha outras opções de profissionais de outros estados, mas eu sempre que eu puder eu vou prestigiar os profissionais de Pernambuco, porque aqui é um lugar que tem profissionais muito capacitados. E aí fomos alinhando, né? É muito mais perto, assim, eu, Arley, Pedro, Alan, Diego, todo o departamento de futebol, todos os dias conversa, reunião, alinhando, e principalmente com os jogadores. E aí os jogadores entenderam a mensagem, entenderam tudo que a gente conversou, para que a gente pudesse, João, chegar fortalecido hoje, porque assim, era o último tiro que a gente podia dar dentro da fase de grupo, e a gente precisava terminar não só com resultado positivo, mas também com performance. Felizmente não foi uma performance plástica, mas foi uma entrega muito grande com resultado positivo. Marcelo, você não terá para o próximo jogo o Renato, né, um desfalque importante, fez um gol, acabou sendo expulso, mas tem essa situação da dúvida do Totti, né? A gente viu que o Yuri Ferraz entrou na lateral direita, você não tem o Israel também, que está lesionado, está fora dessa fase final, infelizmente. E eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre o Natan, né? A gente viu hoje o Natan muito participativo, principalmente pelo lado esquerdo, ele e com o William Júnior. Quanto é importante também essa confiança desse atleta e esse desfalque, né, para o próximo jogo, o Renato. O Totti, eu vou falar para vocês que a gente está muito otimista, tá? O Totti está... A gente tem... Eu não vou cravar, mas a gente tem uma chance de ter o Totti já no próximo final de semana, né? Já falei sobre ele na coletiva, né? A gente espera a evolução dele, tem uma chance de ter ele. Não posso cravar se é 10, 20, 30 ou 100%, mas tem uma chance. O Natan já havia feito uma boa partida contra o Horizonte. Porque às vezes o resultado ele acaba disfarçando o que o atleta faz dentro do jogo. Ele já devia fazer uma boa atuação. Eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de paciência. O jogador chega num dia, outro dia ele vai jogar. Aí tem questão de adaptação, tem questão de adaptar o sistema de jogo aos companheiros, coisa e tal. Mas é um jogador que hoje deu prova que ele vai nos ajudar muito, e como o Renato hoje nos ajudou muito. Então, assim, futebol precisa ter um pouquinho de paciência, e eu peço ao nosso torcedor que tenha muita paciência com nossos jogadores, porque sei que é difícil, eles demandam o resultado, mas agora a gente chega num momento que a gente tem que dar as mãos, cara. A gente chega num momento que a gente tem que se unir. Essa energia entre time e torcida, cara. A torcida hoje deu um show aqui, embaixo de chuva. Então, dedicar a eles esse resultado, porque eles são nosso 12º jogador, e a gente vai estar muito mais forte. E o Natan é um cara que vai nos ajudar muito, joga também na segunda linha, jogou com -1, cara. Ele foi um cara participativo, fez transição, marcou, o cara deu assistência pro gol, entendeu? Então, assim, é um cara que vai nos ajudar muito. Então, a gente tem um elenco, assim, muito homogêneo, que a gente vai nos ajudar muito para buscar o nosso objetivo. Na coletiva do último jogo que teve, que o Santa Cruz tentaria manter a postura que foi na primeira fase da competição, aquele Santa Cruz que estava vencendo seus adversários, uma excelente performance. Hoje a gente pôde ver um pouco desse Santa Cruz, criou oportunidades, foi propositivo dentro de campo e conseguiu fazer 3-0 mesmo com um a menos. Gostaria que você pudesse falar, diante do Sergipe, o torcedor pode esperar essa mesma entrega dos jogadores, e o Ronquende, ele continua como titular? É o nosso trabalho, né? A gente trabalha para... Eu falei durante a semana que eu lá já no domingo eu falei qual é o Santa Cruz que a gente vai ter na sequência, o do primeiro turno ou do segundo turno. Eu tenho convicção que vai ser do primeiro turno por tudo que a gente demonstrou hoje. O campo não ofereceu um jogo de plástico, de toque de bola da nossa característica, mas a gente soube se adaptar à circunstância do jogo, e principalmente você jogar 70 minutos com -1 e construir um resultado, isso tem que ser ressaltado, e parabenizar esses atletas pela entrega deles. E aí a gente vai continuar trabalhando. Agora começa um novo campeonato. A gente, quando terminar essa coletiva, a gente tem que quebrar o retrovisor, não olhar mais para trás, aprender com o que a gente viveu e olhar para frente. Então, assim, virar essa página a partir depois dessa coletiva, já pensar na sequência. Aprendemos muito com o que aconteceu. O importante é o profissional ser humilde, aprender com os erros, aprender com as circunstâncias e melhorar a cada dia. Foi o que a gente fez essa semana. A gente não foi arrogante, a gente não afrontou ninguém, a gente estava num momento difícil, a gente
que nem eu falava sempre, o momento é de silêncio e trabalho, e a gente conseguiu, nesse momento, entregar um bom resultado contra uma equipe que não veio aqui passear, nos trouxe muito trabalho, e a gente consegue um resultado expressivo, importante, principalmente pela circunstância de depois com -1 a gente conseguiu o 2-0 e o 3-0. Boa noite, Marcelo. Janderson Silva, Resenha nos Esportes. Parabéns pela vitória de hoje. O comportamento do time do Santa Cruz, a torcida saiu daqui feliz com o time, mas agora é uma nova página, né? A gente vai para o mata-mata. E anteriormente a gente estava fazendo entrevistas antes de começar o jogo e o pessoal estava falando já do Ariel. Então o Ariel chegou. O que te fez pensar no Ariel, de trazer o Ariel, quando o Ariel, a torcida pode esperar que o Ariel venha entrar em campo? E também uma outra pergunta, a gente viu o campo hoje um pouco sacrificado do lado ali perto do banco de reservas, né? Com a chuva e tal. E a gente tem visto o Retrô jogando e o Santa vai jogar aqui agora. O quanto isso te preocupa, esse estado do gramado, para a fase seguinte? O Ariel é um jogador que é uma característica que a gente não tem, né? Apesar de o Tanque e o Pedro ser um atacante, mas é um atacante de mais mobilidade, de mais movimentação, e ele é um atacante que vai nos entregar uma característica de mais presença de área, de um pivô, de uma bola aérea. Você vê que o nosso time é um time que trabalha muito a bola pelo lado do campo, com essa bola cruzada, e ele tem muito essa característica. A gente já tem percebido que ele tem desempenhado bem nos treinamentos, provavelmente a gente já conta com ele no próximo final de semana, e é mais uma característica que a gente vai ter dentro do elenco. E é um jogador experiente, um jogador já jogado, então esse momento de decisão isso pesa muito, ter um jogador experiente. Quanto aqui a Arena, a gente pretende, né, da minha parte, entender o que a diretoria vai pensar, mas jogar aqui na Arena sequência é uma boa opção, né? É uma boa opção. Hoje, infelizmente, caiu muita chuva, muita água, acho que nenhuma arena suportaria um jogo que não tivesse um campo encharcado do jeito que estava. Eu, inclusive, entrei de tênis, voltei e botei a chuteira para fazer o jogo, senão eu ia acabar caindo ali. Então era muita água hoje mesmo. Mas a gente consegue, 2 equipes só jogando numa arena, dá para suportar, até porque nós só jogamos finais de semana, né? Então nós vamos ter por semana 2 jogos na arena, uma arena de Copa do Mundo suporta bem.